Vamos ler um pouco mais o desenvolvimento da personalidade, que tem a revisão técnica, né, de Dora Mariana Ferreira da Silva, que faz parte da comissão responsável pela organização do lançamento das obras completas de Jung em português, né? São 4 pessoas que constituem essa comissão. O Dr. Leão Bonaventure, Dr. Frei Leonardo Boff, na época era Frei, né? A doutora Dora Mariana Ferreira da Silva e a doutora Iete Bonaventure, né? A doutora Dora Mariana Ferreira da Silva também nos recebeu em São Paulo por ocasião de um vídeo que nós realizamos naquela época, né, chamado Jung e o Ocultismo. A doutora Dora Mariana Ferreira da Silva, uma pessoa muito culta, mora em São Paulo, tem muito tempo que eu não tenho notícia da doutora Dora, mas foi um grande prazer ter conversado com ela e foi uma experiência de muito enriquecimento para mim, como profissional. Então Jung diz, a expressão de Jesus, muitos são chamados e poucos os escolhidos, diz ele, é válida, neste caso, como nenhum outro, pois o desenvolvimento da personalidade, desde seu começo até a consciência completa, é um carisma. Mas não é só um carisma, Jung complementa dizendo, e ao mesmo tempo uma maldição. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todos nós temos essa disposição interna para viver em profundidade aquilo que nós fomos destinados a ser. Tem algo em nós que Jung chamou de processo de individuação, Pierre Teilhard de Chardin chamou de cristificação, que nos leva, nos empurra na direção do encontro com esse self. O apóstolo Paulo diz que agora nós conhecemos em parte, mas no futuro nós conheceremos como somos conhecidos. Nós conheceremos o quê? O self, como o self nos conhece. O Deus, como Deus nos conhece. Nós já somos conhecidos, mas nós não conhecemos totalmente aquilo que nos conhece. Por isso que o processo de individuação é uma espiral, não é uma mandala. É uma espiral, não é um círculo. É uma espiral ascendente. Uma espiral ascendente que deriva de uma experiência anterior de descida. Os gregos chamavam de catábase e anábase, de descida e subida, morte e ressurreição, que é o centro da mensagem do cristianismo. Então, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por quê? Porque quando você é escolhido pelo self, a sua própria vontade terá que ser sacrificada, o seu narcisismo terá que ser sacrificado, né? Muitas vezes a gente ouve a pessoa se perguntar por que que eu não poderia ser igual a fulano de tal, que viaja, que é feliz, que tem isso, que tem aquilo, e parece não ter nenhuma preocupação com a vida, e eu tenho que ficar mergulhado nas minhas questões existenciais, né, todo o tempo tentando desentranhar desse mundo caótico interno, né, algum sentido. Porque você foi escolhido. E a primeira experiência de se dar conta de que foi escolhido é justamente se dar conta de que
a sua própria vontade não poderá ser mais colocada em primeiro lugar se entrar em conflito com aquilo que a grande vontade quer que você realize em você. Então, uma das primeiras consequências dessa experiência profunda com o self é um certo sentimento de isolamento. Você não consegue mais compartilhar com as pessoas as suas experiências internas, porque, em geral, as pessoas são extrovertidas, elas estão ligadas aos objetos externos que os encantam ou as encantam, né? E faz com que a pessoa viva a sua vida para fora. Há todo um estímulo cultural e civilizatório nesse sentido. A experiência de ter sido um escolhido empurra a libido para um mundo interno. E os objetos mentais internos são vivificados pela introjeção da libido. Então, esses objetos mentais ficam disponíveis ali na sua mente. E como são objetos mentais desconhecidos da consciência, né, o ego experimenta grande sofrimento, né, porque, não raramente, né, os conteúdos mentais podem ser completamente opostos à vontade do ego. Então, há uma morte, verdadeiramente há um sentimento de morte, né, mas é uma morte daquilo que você acreditou, né, que deveria ser a sua vida. Aquilo que você desenhou como sendo uma imagem de felicidade para você. Então, isso fenece. E é necessário ter paciência para esperar que o objeto mental se revele, né, em toda a sua extensão e conteúdo, ofertando, agora sim, para a consciência, né, uma experiência de realização interna. Quantas pessoas não sofrem, né, por amor, pelo menos é isso que nós ouvimos, né? Algumas pessoas atacam as outras pessoas porque não respondem de forma empática à oferta de amor, né? Ou então entra em depressão, né? Ou então tira a própria vida ou tira a vida da outra pessoa, né? Porque não consegue contactar os seus objetos internos, né? Nesse caso, né, de apego adesivo ao objeto, para fugir da própria experiência interna de estar consigo próprio, se torna tão intolerável para a própria pessoa estar assentada nela mesma, se tornar familiar ela mesma, dela mesma. A pessoa está tão incomodada com o seu próprio mundo interno que ela faz do outro o sentido do seu mundo. Então, quando você faz da outra pessoa o sentido do seu mundo, não chame isso de amor, por favor, não chame isso de amor, porque não é amor. Ninguém pode ser o sentido do nosso mundo. Só nós mesmos podemos ser o sentido do nosso próprio mundo. Então, uma experiência dolorosa de ser deixado, de ser traído, de ser abandonado, de ter perdido alguém, né, que se foi porque morreu, né, a experiência também de uma doença grave que pode atravessar a vida de uma pessoa de uma hora para outra, né, pode verdadeiramente gerar esse retorno da libido, antes projetada no mundo lá fora, para dentro da própria psique. E isso gera uma comoção interna extraordinária, né? Uma dor igualmente intensa, desafiando o ego a, daqui para frente, se entreter de uma maneira dedicada
a esses conteúdos mentais, né? Quando a gente analisa pessoas com transtorno afetivo bipolar, né, quando a pessoa sai da mania ou do quadro de hipomania e cai vertiginosamente para a depressão, né, a tendência ao suicídio é enorme, né? O suicídio aparece como uma estrutura mental altamente perversa, né, que sugere ao ego que liquide com ele próprio para evitar verdadeiramente o sofrimento, porque a vida não vale mais a pena, né? A euforia típica da mania, né, gera uma felicidade, né, para a pessoa de proporções incríveis, né? E quando a pessoa sai, né, dessa euforia e mergulha na depressão, o sentimento dela é de que nunca mais ela vai conseguir viver aquela experiência de felicidade, sentido como felicidade, né, que ela viveu um dia. Então a vida passa então a não valer mais a pena. Então há um índice importante de suicídio no transtorno bipolar, é um transtorno perigoso. Mas é exatamente nesse momento, né, de morte, né, que o indivíduo tem a chance também de renascer. Não mais para o estado maníaco, que deverá também ser renunciado, né, mas para um estado, né, de eutimia, de equilíbrio mental, né, que dá a ele, né, o sentimento de contemplar, né, o mundo psíquico para cima e para baixo, e ao mesmo tempo manter-se estável, né, nessa tensão dos opostos, né, do em cima e do embaixo, do esquerdo e do direito, que é o símbolo da cruz, inclusive. Então a leitura, à luz da psicologia de Jung, das tradicionais psicopatologias listadas no DSM-5 e na CID-11, né, enriquece enormemente a compreensão do transtorno, né, que perde seu caráter frio e ganha, né, um caráter mais humano, o que acalma mais o ego da pessoa, né? A própria terminologia, mania do grego, significa estar possuído por um Deus, né? Assim como a palavra entusiasmo também tem o mesmo significado, né? Na verdade, a pessoa está possessa de um arquétipo, né? Tanto um arquétipo que o leva para celebrar a vida de uma maneira completamente delirante, né? Dioniso, portanto, por detrás da mania, né? Como depois, ao descer, né, está sob a dominação de uma inflação, e usa a expressão inflação, uma inflação negativa, né? Talvez a presença de um Deus, um Plutão, por exemplo, né? Um Deus sombrio, né? Então a pessoa transita em mundos divinos de luz e sombra, né? Ela carrega dentro de si todas as mitologias que nós descrevemos com os personagens fantásticos e fabulosos, típicos das mitologias, né? Está tudo dentro da cabeça da gente, né? Está tudo dentro de nós, não existe Zeus, porra. Não existe Plutão, não existe ninguém, nem nada. Eu existo, você existe. E essas imagens são imagens do nosso inconsciente. Está tudo aqui dentro. Então é lindo ver Jung extrair das palavras de Jesus, que muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque os escolhidos, né, carregam consigo um carisma, mas ao mesmo tempo uma maldição. A pessoa vai decidir, né, se ela vai se curvar, a palavra clínica vem de se inclinar, do grego. Se ela se inclina diante de uma força maior do que ela, ou se ela tenta bater nessa força, né, e sairá perdendo, é claro, né?
O isolamento é inevitável, né? Porque como é que você vai comunicar a sua experiência interna, né? Depois de algum tempo é possível comunicar. Você cria um nível de adaptação social bom, uma persona boa, que não cola no seu rosto. E você é capaz de perceber o que você pode falar, o que não pode falar, o que deve falar, o que não deve falar. Né? Porque, ou como falar, né? Também. Porque esses arquétipos já estão de algum modo destilados, né? E se encontrou uma forma comunicável de comunicar. Então esse isolamento, ele não é ruim, ele é bom. Porque você não está isolado, você está isolado do coletivo, mas você participa desse coletivo. Né? E não está isolado porque a sua mente está cheia de objetos mentais. Então você está todo o tempo acompanhado com uma multidões de complexos ou de arquétipos, que é a mesma coisa. Né? Então você nunca está sozinho. Naquela situação em que o homem ou a mulher, né, reage de forma destrutiva quando o outro não quer mais o relacionamento, não é porque ela vai ficar sozinha ou sozinho, é porque ela vai ficar em companhia dos objetos mentais que estão destruídos dentro dela. São péssimas companhias. A própria pessoa não é uma boa companhia para si mesma. Ela sozinha está muito mal acompanhada. Ela sozinha, ou ele sozinho, está muito mal acompanhado. É por isso que quer fazer do outro o sentido e o significado da própria vida. É uma fuga, é uma mentira. Então, esse tipo de amor é perigoso. Você tem que ter cuidado com esse tipo de amor. E aqui a gente vai ver no outro vídeo, uma frase do Jung, vou fazer mais um vídeo sobre isso, quando ele diz: o desenvolvimento da personalidade encerra mais do que o simples temor a algo monstruoso e anormal, ou mesmo o temor do isolamento. O desenvolvimento da personalidade indica também fidelidade à sua própria lei. O mestre era demais, né? Você é um bruxo, meu Deus. Você é um feiticeiro, né? E Jung está há milênios luz no futuro. Nós nem entendemos direito o que o cara andou falando. Eu considero Jung um grande místico da atualidade. É difícil encontrar alguém que desceu tão fundo quanto ele. É difícil. E que suportou tanto a tensão dos opostos como ele. Verdadeiramente foi um homem dedicado à alma. Isso é bonito, né?